E para começar, para a gente começar falando de biópsia, eu me adiantei um pouco falando da biópsia excisional, você ia lá e fazia um corte grande, tirava um pedaço do nódulo ou todo o nódulo. Eu queria que você explicasse para as pessoas, Samela, Uhum, antes a gente entrar no equipamento como um todo, quais os tipos de biópsia presente sim, hoje, e aí a gente entra então no sim, Elevation e a gente sim, fala da importância da biópsia a vácuo, sim. né? Então, a biópsia da mama, como padrão ouro que nós temos hoje, é usado esse aparelho aqui verde, que nós chamamos de core biopsy, né? Ou biópsia por agulha grossa. E utiliza essa agulha, que tem uma grossura, digamos assim, uma espessura de 14 gauges, né? Que é padronizado. E ela permite com que a gente faça biópsia, na maior parte das vezes, de uma maneira menos invasiva, coletando vários fragmentos, mas tem as suas limitações. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de punção aspirativa, ou que é punção por agulha fina, que nós utilizamos uma agulha comum aliás, perdão, uma seringa comum e uma agulha Agulha. comum também. Com uma pressão negativa no nódulo, né, a gente vai aspirando enquanto a gente faz um roçar do Sim. bisel da agulha no nódulo. Só que esse procedimento, essa técnica, tem mais limitações ainda do que a biópsia, né? Tendo um grau aqui de falsos negativos, ou seja, eu faço ali a coleta e vem que não é câncer, mas não significa que não seja. Uma taxa de falso negativo que chega a É. 40%. Então, nós não podemos usar ela como um padrão ouro, Sim. como primeiro É. lugar para fazer a biópsia de mama. Né? Então, a gente precisa coletar um fragmento. É que eu, Isso. eu costumo dizer para os pacientes: um pedacinho do Não. bife do nódulo. Vou lá e tiro um bifinho dele. No caso, vários, né? Sim. Então, a core biopsy permite isso, com que a gente tire esses vários bifinhos. E quando que a punção aspirativa, ela é mais recomendada? Quando eu tenho um conteúdo mais líquido, que não é celular, que eu não tenho carne ali Não. envolvida, é líquido. Então, ele aspira bem. Então, para a gente drenar os cistos, por exemplo, né? Ou numa coleção de um líquido suspeito de uma mastite, um abscesso. Mas no caso da biópsia de uma lesão sólida, um nódulo que tem celularidade, tem tecido mamário ali, é a biópsia da mama por core biopsy. Então, muito bem. A core biopsy, ela pega um pedaço, é um pedaço da lesão. E o que acontece, a diferença é o seguinte: com um pedaço da lesão, você tem a estrutura celular. Então, você consegue, o patologista, no caso, ele consegue dar o diagnóstico de uma maneira muito mais fidedigna. Já a Exato. punção, que a doutora muito bem falou, que é feito eventualmente para lesões que têm algum conteúdo líquido, a punção, e eventualmente, se você fizer mesmo em nódulo a punção, ela vai trazer, obviamente, as células, mas de uma Sim. maneira que você perde a estrutura celular. Então, E você obviamente, pode não trazer células também, eu, né? Ter eu, uma falha de amostragem, né? obviamente, se você traz alguma célula e der câncer, por exemplo, Uhum. você sabe que é alguma célula típica, um câncer, mas fica muito difícil você afirmar que aquilo é um carcinoma ductal, por exemplo, né? Que é o mais comum Exato. da mama, porque você perdeu a estrutura, né? Uhum. Então, é exatamente por isso que a quantidade de falso negativo é muito grande nesse caso. A gente já usava a core biopsy, então, que é um procedimento que já tinha uma grande sensibilidade, não é, Sandra? Isso, tem uma sensibilidade elevada, de aproximadamente 97%, mas devido à técnica em si, a gente retira, é feito geralmente guiado por ultrassom, ou pela mamografia, ou pela ressonância nuclear magnética. Geralmente o que é mais fácil e que aquela estrutura, aquela lesão, ela é visualizável. O mais fácil é a ultrassom, mas se ela só é vista a Sim. mamografia, tem que ser feita pela mamografia. Se só a ressonância, tem que ser feita a ressonância. Mas dessa maneira, então, quando a gente faz, a gente retira pequenos fragmentos. Então, eu não consigo pegar fragmentos grandes. E outra, muitas estruturas, muitas alterações da mama, elas não são uma alteração homogênea. Imagine aquelas bolitas que vocês devem ter brincado na infância, né? Pensa naquela bolita dentro da sua mama como sendo um câncer ou um nódulo qualquer que você quer investigar. A maior parte das lesões da mama não são assim. Elas não são essa estrutura homogênea que é uma bolita bonitinha que dentro dela, toda dela é do mesmo jeito. Não. A gente tem que entender que muitos espaços daquela bolita não estarão preenchidos pela célula que nós estamos querendo investigar, a suspeita de um câncer. Então eu vou ter entremeado
ao câncer, uma área de uma hiperplasia ductal típica ou atípica, uma esclerose, alterações fibroadenomatoides, entre outras alterações que podem falsear o resultado para o lado de ser negativo e não necessariamente estar negativo, ser positivo, na verdade. É o que acontece com muita frequência nas assimetrias da mama, distorções arquiteturais e chamando bastante atenção nas calcificações suspeitas, que antigamente nós chamávamos de microcalcificações suspeitas. Então, elas não estão certinho do mesmo jeito. Eu vou ter uma linha aqui de uma microcalcificação, outra aqui, e no meio delas células normais. Então, a gente precisa entender que são alterações que têm um formato em 3 dimensões e que quando eu faço a biópsia, eu não consigo utilizar as 3 dimensões, eu utilizo 2, num plano cartesiano. Então, acaba que a biópsia por core biopsy apresenta essas limitações e é exatamente para sanar essas limitações da core biopsy que foi inventado a biópsia assistida a vácuo e aí tem as indicações dela, né?